Olá, pessoas! Tudo bem? Nesse vídeo, então, a gente vai conversar sobre o ideal do eu, que raios é isso e como isso impacta na nossa vida, certo? Muito bem. Antes da gente destrinchar este conceito, não é mesmo? Eu vou me apresentar. Eu sou a Diana Leme, psicóloga neuropsicanalista clínica, and youtuber de beleza, and youtuber de neuropsicanálise. E então nós vamos conversar sobre essa questão do ideal do eu. Primeiro é importante a gente entender que esse ideal do eu, ele acompanha, tá? De alguma forma, um movimento social, uma construção social, né? Então, para cada etapa da vida, esse ideal do eu tem um formato, né? Que, coincidentemente, tem a ver um pouco com o nosso script social, não é mesmo? E como que isso acontece, né? É importante a gente entender esse conceito, porque além dele ser a nossa construção social, ele é a nossa construção emocional também. Então, vamos lá. Na infância, para que você tenha atenção dos seus amiguinhos, amiguinhas, atenção de papai, de mamãe, de titio, de vovô, de vovó, de todo mundo que te cerca, você precisa se comportar de X forma, né? Então, na infância, geralmente, você precisa ter notas boas, né? Se você quiser ser amado, enfim, né? A gente já sabe que o amor condicional, ele acaba quando a gente começa a crescer, né? Então, para que você seja aceito e amado dentro do seu contexto, do convívio, né, social, você precisa, quando você é criança, ter notas boas, se comportar bem, se vestir como papai e mamãe quer. Você tem que cumprir todos uns requisitos que fazem parte daquele contexto, de forma que não existe espaço para que você seja você, né? É importante a gente falar disso. Na adolescência, né, você ainda tem que tirar notas boas, ainda tem que se comportar bem, só que você já tem que começar a pensar na sua profissão, né, no que você vai trabalhar o resto da sua vida. É uma hora perfeita para você fazer isso, afinal, você está completamente amadurecido, e contém ironia, né? E você já tem que começar a namorar também, né? Porque como é que faz? Você vai ser... Mas também não pode ser tão no começo da adolescência, porque se você começar a namorar logo no começo da adolescência, é muito novo, é muito cedo, né? Mas também não pode ser tão mais tarde, porque senão, né, já começa a ter, né, assim, já não é o ideal. Então, você tem que sair da adolescência sabendo a sua profissão, né, e namorando de preferência já. E também, como eu falei, não pode ser um namoro tão curto, porque senão também você não leva a sério, você é fogo de palha, entendeu? E aí, e isso é o que você precisa ser para que você seja aceito, tenha a atenção das pessoas que te cercam, né, e para que você tenha esse amor que você tanto precisa, como todos precisamos, não é mesmo? Ninguém. Todos nós, todos os mamíferos têm necessidade de ser amado, né? Especialmente em humanos, vamos falar de humanos, vamos focar nos humanos. Temos todos, sem exceção, necessidade de ser amado. Essa necessidade de ser amado pode não ser esse amor, né, assim, pode ser a aceitação, por exemplo. A aceitação é uma necessidade de ser amado também. Faz parte desse mesmo movimento. Mas enfim, continuando. Então, na adolescência, você tem que ter namorado, namorade e já saber a sua profissão, porque, né, afinal de contas, daqui a pouco vai começar a vida adulta, você já tem que saber. Aí, quando você entra na vida adulta, obviamente, você já tem que começar a faculdade, você tem que tirar notas boas, você já tem que estar namorando e, de preferência, já tem que estar começando a querer trabalhar ali. Não pode demorar muito, já tem que estar começando a fazer estágio, alguma coisa assim, porque você tem que ser bem sucedido. Tá lá no script social, você tem que ser bem sucedido. Passaram-se alguns anos, então, que a vida adulta começou, você já tem que casar. Você tem que casar, tem que ser bem sucedido, né? Quando você casa e é bem sucedido, você sempre tem que ser bem sucedido, é bem importante lembrar dessa parte. E aí, quando você casa, você tem que ter filho. Só que quando você tem um filho, você não pode parar de ter, você não pode ter só um filho, você tem que ter dois. E se você tem dois, poxa, pouco, né? Três. Aí, se você tem quatro, já é muito, entende? Então, e com isso, onde eu quero chegar, né? Sempre tem um ideal ali de alguém que você tem que ser para que você seja amado dentro dos seus contextos, né? De cada contexto. E esse ideal, como eu falei, nesse ideal construído socialmente, e que a gente acaba construindo também na nossa cabeça, importante falar isso, além de nos distanciar da gente, né, além disso, que é a parte principal, assim, desse conceito, além de fazer com que a gente se distancie, o mais importante, não existe espaço para que nós possamos ser nós mesmos, e é por isso que começa a dar um ruim. Quando a gente inventa, veja você, quando a gente inventa de ser a gente mesmo, começa a dar ruim, começa a complicar esse cenário. Por quê? Porque, veja, papai e mamãe não quer que você seja você, papai e mamãe quer que você cumpra esse script social, porque o diferente dá trabalho, o diferente é incômodo, o diferente ameaça,
Essa é a parte principal. Ser diferente ameaça esse amor. Ameaça essas relações. Você não ser como papai e mamãe querem que você seja, ou seus amigos, enfim, todo o seu contexto social quer que você seja, você não ser essa pessoa, ameaça todos esses vínculos. Ameaça todas essas relações. E aí, como é que faz? E aí, como é que ficamos sem essas relações? Entende? Então, o ideal do eu, ele sempre é esse movimento, esse script social imposto tanto pela sociedade, né, quanto pela gente mesmo. Por quê? Porque conforme o tempo, conforme a vida vai acontecendo, a gente meio que cria um ideal da gente mesmo na nossa própria cabeça, com base no script, com base nos nossos sonhos e desejos, e de forma que esse ideal nunca acontece, ele é inalcançável. Porque geralmente esse ideal do eu, ele tem a ver com a tal da perfeição que a gente sabe que é irreal. O que faz com que a gente esteja sempre longe da gente, com que a gente esteja sempre insatisfeito com a gente, com que a gente se sinta ameaçado em todos os nossos vínculos e com que a gente acabe não tendo confiança suficiente para sermos nós mesmos. Entende o quão complicado é isso do ideal do eu? Então, ele é um movimento de idealização onde, de fato, você nunca se alcança. Entende? Onde você nunca tá com você e onde você sente todas as suas relações de alguma forma ameaçadas. Certo? Me conta aqui se esse conceito fez sentido. Conceito não. É um conceito que é um conceito no sentido de reflexão, mas ele acontece nos nossos dias, todos os dias da nossa vida, não é mesmo? Ele tá aí, ele tá aí. Me conta se fez sentido, me conta se vocês querem que eu aprofunde mais isso, se vocês querem que eu destrinche e detalhe mais, né, esse tema, né, essa conversa. E, enfim, é sempre importante a gente entender e lembrar, né, que dentro, então, desse movimento do ideal do eu, como eu falei, não existe espaço para que sejamos nós mesmos. E isso é um tremendo de um problema. Como a gente já falou no vídeo de solidão, como a gente já falou em vários outros vídeos e vamos falar cada vez mais por aqui, certo? Eu espero que tenha ajudado a reflexão. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Me segue lá no Insta, sou diana.neuropsicanalista por lá também, tá? E é isso. Espero ter ajudado de verdade. Deixe nos comentários o que vocês acharam, como mais a gente pode aprofundar, o que mais vocês gostariam de ver por aqui, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.